Nossa, observe. Observe. Fala, Ana. E aí, professor? Nossa, professor. Sabe, eu tava aqui, né? Eu já tinha entrado na sala. Só que, tipo, não tinha começado, né? Daí quando começa ele vai sozinho. Meu, eu só sei que quando, tipo, abriu a câmera, tipo assim, porque abriu a câmera pra perguntar se eu queria ou não abrir a câmera na aula. É. Mano, só vi o demônio no reflexo. Ai, ai. Eu vou fingir que acredito, vou fingir que acredito. Eu tomei até um susto na época, eu fui dormir 3 da manhã ontem, porque é aniversário da minha amiga. Eu tô aqui na casa dela, entendeu? Tá na casa da sua amiga. Tô, mas na aula sempre, né? Ah, A gente meu, não vai nem. conta. E no mais, tudo certinho? Ah, tudo certo. E você? Tudo tranquilo, né? Na medida do possível. Tentando resolver uns problemas aqui. Ah, acabei de perceber que fiz uma besteira. Triste. Tá, depois eu ajeito isso aqui. Tava fazendo uma continha. Eu arrumei o. Cara, olha, agora que você vê que a câmera tá pra cima. Se vocês. Lembra que eu falei que semana passada tava ruim o áudio, né? Sim. Hoje eu trouxe uma caixinha de som. Eu não sei se tá dando algum problema para vocês no som aí. Ui, JBL. Tá meio. Tá estourando o som, tá repetindo o som pra vocês, não? Cueco? Não, tá bom. Não, tá de boa. Você Caraca. tá chique aí com JBL, hein? Roubei. É da minha esposa essa. O senhor sabe, meu aniversário é em Ah, mas março. vocês são uma só carne, então você não roubou, você pegou emprestado. É. Só não sei se vou devolver, né? Aí tá o X da Não, questão. mentira. Mentira, é só até semana que vem. Eu trouxe para prevenir, daí eu falei, já vou testar, né? Porque na quarta-feira tava muito ruim o áudio, cara. Eu não conseguia escutar, tava muito baixo. E é só no Zoom que tá acontecendo isso. Tudo tá funcionando certinho. Daí no Zoom, quando vocês falam, fica bem baixinho. Aí eu trouxe essa caixinha para fazer esse teste. Deixa eu ver como é que tá hoje sem a caixinha, peraí. Fala alguém aí. Fala, professor. Dá para escutar. Fala, Brenner. Oi. Hoje tá bom, eu nem precisava da caixinha, na real. Vou deixar de lado. Se eu Pode dar precisar ela pra usar. mim. Oi? Pode dar ela pra mim, já. Eu Ah, aceito como. tá. Já que eu não vou precisar, né? Exatamente. Eu vou ver nas outras turmas como é que vai ficar. Vai que, né? Dá algum problema. Galera, a gente tá em 11. Alguém manda lá na 112 e na 113 pra galera vir, não? Ficaria muito grato se isso acontecesse. Eu achei que a Ana fosse fazer, assim, bem de boa, né? O que falava na aula de hoje? Teorema das áreas e a fórmula de Heron, que nada mais é do que uma outra forma de se calcular a área de triângulo, tá? Quando a gente fala em área de triângulo, a gente pensa lá em base vezes altura divididos por 2. Fórmula mais conhecida para calcular a área de triângulo, na verdade a mais utilizada, né? A hora que você descobre o valor da base, o valor da altura, você já tem a área ali, se consegue calcular. Porém, entretanto, todavia, né, existem outras formas de você calcular a área de um triângulo. O teorema, extremamente importante, porque ele envolve uma parte da trigonometria, né? Você usa a trigonometria para calcular a área de um triângulo. Então, se eu conheço dois lados de um triângulo e o ângulo formado entre eles, eu consigo aplicar, né, esse teorema, que é para calcular a área dele, né? Tem lá a formulazinha, lado vezes seno do ângulo, divididos por 2. No vídeo do Eclair, eu demonstrei como é que a gente chega nessa forma, né? O teorema das áreas nada mais é do que eu pegar um triângulo qualquer, traço a altura dele. Quando eu traço a altura, lembrando que a altura de um triângulo, né,
você vai pegar um vértice e vai traçar uma perpendicular no lado oposto. Então, toda vez que eu traçar a altura, eu vou acabar tendo ali uma divisão do triângulo em dois triângulos retângulos, né? E aí o que eu fiz nesses dois triângulos retângulos foi, olha, a gente consegue aplicar a trigonometria nos dois triângulos, cara, envolvemos ali a questão da altura, né? Para daí chegar, ao invés de usar base vezes altura divididos por 2, a gente fazia um bem bolado ali, onde a altura a gente podia escrever em função do seno. Correto? Todos compreendem essa parte? Quê? Que o quê? Eu tava fazendo exercício aqui. Ah, meu caneco. Não, eu estava explicando como é que saiu, da onde a gente chega, né? Da onde a gente sai para onde a gente chega no Teorema das Áreas. Essa foi a minha explicaçãozinha de agora. Ah, sim. Eu estou falando que a gente pega um triângulo e traça a altura desse triângulo. Só que daí, para eu falar simplesmente a gente traça a altura, eu preciso lembrar o que é, né? Ou o que representa a altura de um triângulo. Lembrar que a altura de um triângulo é um segmento perpendicular à base, né? Você pega um vértice qualquer e traça um segmento perpendicular ao lado oposto. Isso é a altura. Posso escolher, a Larissa apareceu na tela aqui e já desapareceu. Apareceu a cabeça, só a testa dela aqui. Isso quer dizer que, independente do triângulo que eu estou trabalhando, eu posso, né, eu tenho 3 alturas, porque eu escolho um vértice, traço o segmento, acho a altura. E aí o que eu falei foi que no Teorema das Áreas, a ligação que ele faz ele consegue relacionar a altura do triângulo, né, com o seno dos ângulos ali que ele forma, né? Então acaba sendo essa a ideia do exercício, tá? Essa é a ideia do exercício. Eu demonstrei isso lá no Eclass, caso você queira assistir, né? Importante, não está na apostila, por isso eu pus no vídeo lá, justamente porque não é mencionado dentro da apostila de vocês, a fórmula de Heron, né? A fórmula de Heron é uma outra forma de resolver, de calcular a área de um triângulo. A construção, ela é um pouco mais extensa, então eu não fiz toda a demonstração, tá, da fórmula de Heron, mas é uma forma de a gente calcular a área de um triângulo conhecendo 3 lados, tá? Ah, professor, é a única forma que tem? Uma vez eu vi um exercício de vestibular que ele dava os 3 lados de um triângulo, tá? Quando ele dava esses 3 lados do triângulo, ele pedia a área, né? Quando ele dava os 3 lados, ele pedia a área. Qual era o detalhe? Ah, professor, se eu não souber a fórmula de Heron, eu não resolvo. Nesse caso, resolveria. Por quê? Porque a hora que você analisava os 3 lados do triângulo, você conseguia chegar na ideia de que é um triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? Vocês lembram ou não? Um triângulo tem as dimensões formadas, né? Como? Tem as dimensões, tipo, aquelas dimensões. Pode ser 10, 8 e 6. Isso. Tá? O triângulo pitagórico, primeiro, né? Todo triângulo pitagórico ele é um triângulo retângulo. Como é que eu vou descobrir se ele é um triângulo pitagórico, né? E como consequência, retângulo. Se o maior lado ao quadrado for igual à soma do quadrado dos 2 outros lados. É exatamente a fórmula da fórmula de Pitágoras, né? A hora que você vai para o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto quadrado mais cateto quadrado. Ah, professor, mas então todo triângulo que entra ali é pitagórico? Não. O pitagórico ele ainda tem um detalhezinho de que a hipotenusa e os 2 catetos são números inteiros. 3, 4 e 5, 5, 12 e 13, tá? Tem uma forma de a gente encontrar o que eu ia falar? De encontrar meu caneco, me fugiu a palavra?
De a gente encontrar triângulos pitagóricos. Pronto, era isso. Existe uma forma de a gente encontrar triângulos pitagóricos. Qual seria ela? Seria algo do tipo assim, ó. Como é que eu posso explicar para vocês? Eu teria que mostrar porque tem 3 passos assim, tá? Existe uma forma para você encontrar triângulos pitagóricos. Você escolhe um número ímpar, né? E aí a partir dele você consegue encontrar outros valores, tá? Depois a gente vê um pouquinho sobre isso, mas tem uma fórmula lá, tá? Até porque não tem a ver com a aula, mas como eu estava falando no exercício do vestibular, né? Ele dava esses 3 valores dos lados do triângulo e se você olhasse com atenção, o maior lado era a hipotenusa e os outros 2 dariam catetos, porque ele daria para usar o teorema de Pitágoras. Tá, professor, o que isso resolve o cálculo da área, né? No caso desse exercício? É que todo triângulo retângulo, para eu calcular a área, né? Eu posso pensar que um cateto é a base e o outro cateto é a altura. Todo triângulo retângulo. Então, se eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, se eu conheço os 2 catetos, eu já consigo calcular a sua área, tá? E aí, no caso desse exercício do vestibular, você conseguia reparar que ele é um triângulo retângulo. Obviamente, eu poderia aplicar base vezes altura divididos por 2, tá? Ah, mas professor, e se eu não reparasse? Você tem a fórmula de Heron, que você trabalha, não sei quantos já assistiram a aula, se você não assistiu ainda, eu vou falar para você, que se eu quero calcular a área de um triângulo, eu conheço os seus 3 lados, eu posso usar o seu semiperímetro. O que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. O que é o perímetro? Soma de todos os lados. Então, dado um triângulo, se eu conheço os 3 lados, perímetro, soma os 3 lados. Semiperímetro, soma os 3 lados e divide por 2. Isso é o semiperímetro. E aí eu aplico na fórmula de Heron, que é o quê? Raiz quadrada de semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Faço todos esses cálculos, multiplico, a hora que eu tiro a raiz quadrada feia desse negócio aí, né? A gente consegue achar a área do triângulo em questão. Tá certo? Para a gente poder ver alguns exercícios a respeito do conteúdo de hoje, né? A gente viu aí durante a semana, né? A ideia de lei dos senos, lei dos cossenos. Eu deixei uma aula de resolução de exercícios para vocês e o teorema de áreas. Vamos resolver alguns exercícios baseados nesses assuntos aí, pode ser? Senhor, faz o 27. Oi. Diga. Faz o 27. 27. Página 44. Eu te perguntei aula passada também, mas mesmo com o conteúdo, eu não entendi. Página 27 e 44, isso? Você mencionou ela na última aula, né? Sim. Tá. Para eu poder fazer essa, então, vamos falar um pouquinho sobre o teorema das áreas, tá? Eu vou só colocar o computador no lugarzinho de sempre ali, para a gente poder usar o quadro aqui, peraí. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu baixar um pouco. Vou pegar. Peraí, caiu o microfone. Estão me ouvindo ainda? Sim. Tá. Deixa eu só juntar o microfone que tinha caído aqui. Pegar o canetão.
O exercício 27, ele pede para você demonstrar, né? Ele fala lá, a gente já falou na última aula, fala assim, demonstre usando o teorema das áreas, a área de um triângulo equilátero em função do lado L, que é, e aí ele já te dá, né? Qual é a forma da área. Qual é o detalhe, né? Eu não vou fazer toda a demonstração, mas se eu tenho um triângulo aqui, vou colocar um triângulo qualquer aqui, onde eu conheço esse ângulo, vamos chamar ele de alfa, né? Aí lados A, B e C. Como é que eu posso calcular a área desse triângulo usando o teorema das áreas, né? Como é que é a fórmula para a gente calcular? Eu sei que, se eu soubesse quanto vale a altura, eu poderia usar base vezes altura divididos por 2. Ok, isso é válido. Só que eu não conheço essa altura, né? Então, a gente, na aula de hoje do Eclés lá, a gente conseguiu definir uma outra fórmula, que era o quê? B vezes A, ou A vezes B, vezes o seno do ângulo formado entre eles, isso tudo divididos por 2. Tá? O que esse exercício faz, só para tentar deixar bem claro, é que esse A vezes seno de alfa, ele está representando, isso está demonstrado lá na aula, essa altura aqui. A gente chegou nisso aqui a partir da altura. Isso fica claro para vocês? Então, se eu quero calcular, né, a área desse triângulo, eu posso usar o produto de dois lados vezes o seno do ângulo formado entre eles. E aí divido por 2. E aí o exercício 27, deixa eu fazer um esboço aqui. Vou fazer melhor, peraí. Opa. Vamos fazer um esbocinho aqui, pá. Vamos supor que isso aqui seja um triângulo retângulo, né? Ele já diz para você ali que, ele não precisava ter falado isso, mas ele fala para a gente, né? Triângulo retângulo, não, desculpa, equilátero. Os três lados são iguais, ele chamou de L, e ele já colocou para você ali que, olha, vale 60 graus e 60 graus, tá? Eu falei na quarta-feira, olha, se eu quisesse calcular essa área utilizando base vezes altura, né? Eu poderia, vou fazer aqui em outra cor, só para ficar claro o que eu falei semana passada. Eu poderia, por exemplo, traçar a altura desse nosso triângulo aqui e calcular, professor, mas eu não conheço a altura. Ok, mas quando eu divido esse triângulo em 2 com a altura, por ele ser equilátero, eu divido em 2 triângulos iguais. Eu tenho daqui, né, um triângulo retângulo, onde aqui é a altura, esse lado aqui é o lado do triângulo, e a nossa base, nesse caso aqui, né, como a altura dividiu o triângulo bem no meio, vai dar L sobre 2. Eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras e isolar a altura, né, para a gente conseguir escrever a altura em função do lado. A altura de um triângulo equilátero sempre vai ser L raiz de 3 sobre 2. Isso eu falei na quarta-feira para vocês, tá? E aí eu posso usar base, vale L, vezes a altura, que vale L raiz de 3 sobre 2, divididos por 2. Base vezes altura divididos por 2. Você vai chegar lá que a área vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso o exercício já te falava, mas tá aqui a fórmula sem usar o teorema das áreas. E aí ele fala o seguinte, utilize o teorema das áreas para demonstrar, né, que a área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o que você precisa fazer é simplesmente aplicar o teorema. Como os três ângulos são iguais, 60, 60 e 60, escolhe um deles, eu vou escolher esse aqui, tá? Que vai ser tudo igual. Escolhi esse aqui. Os dois lados que formam esse ângulo de 60, né? Eu venho, esse lado vale L, vezes o outro lado vale L, vezes o seno de 60 graus. Tudo isso divididos por 2. E aí agora eu só preciso calcular isso aqui, né? Isso me dá que a área é igual a L vezes L,
L ao quadrado. Seno de 60. 60 é um ângulo notável. Então, se eu quero calcular o seno de 60, né? Eu faço lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso tudo divididos por 2. L ao quadrado vezes raiz de 3, eu posso escrever como L ao quadrado raiz de 3, tudo aqui sobre 2 e tudo isso aqui sobre 2. E isso aqui é uma divisão de fração, né? Ah, mas professor, no denominador não tem fração. É como se tivesse, porque o 2 eu posso escrever como 2 sobre 1. Como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. L ao quadrado raiz de 3 vezes 1. L ao quadrado raiz de 3. 2 vezes 2. 4. E olha só, chega exatamente na mesma fórmula, tá? Então, base vezes altura e teorema das áreas. Fica claro isso? Sim. Sim. E aí agora eu sugiro, né, que a gente faça de uma outra forma. Posso apagar aqui? Pode. O que eu vou sugerir pra gente? Não sei se vai dar certo, tomara que dê certo, né? Eu vou ficar bem feliz se der certo, porque eu nunca fiz isso na vida. Que é calcular a área de um triângulo equilátero usando a fórmula de Heron. Fórmula de Heron. Eu vou escrever aqui a fórmula de Heron para a gente poder, né, para quem não assistiu a aula ainda, semiperímetro vezes semiperímetro menos um dos lados, vezes semiperímetro menos outro lado, vezes semiperímetro menos no outro lado. Essa é a fórmula de Heron. Para cortar um pouquinho a raiz. Vamos lá. Primeiro vamos calcular quem é o semiperímetro. Quem é o semiperímetro de um triângulo equilátero? Se eu quero calcular o semiperímetro, posso calcular o perímetro primeiro. Quem é o perímetro de um triângulo equilátero? L mais L mais L. Vai dar 3L, certo? Obrigado. Daqui, então, a gente tira que o semiperímetro vai ser igual a 3L sobre 2. Guarda essa informação. Guarda essa informação. Quem é A, B e C nesse triângulo? Se ele é um triângulo equilátero, A, B e C são iguais, valem L. Então, eu vou dizer que P menos A vai ser igual a P menos B, que vai ser igual a P menos C, que vai ser igual semiperímetro que vale 3L sobre 2, menos um dos lados. Quanto que vale 3L sobre 2 menos L? Quem me fala aí? Professor, Oi? o Lavini queria falar alguma coisa. Quem? Professor, eu não entendi Diga. da onde que saiu esse 3L. De onde saiu esse 3L? Isso. O que é o 2P? Você sabe? É o perímetro, não é? Perímetro. O que é o perímetro? Soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Se eu tenho um triângulo equilátero, né? Vou fazer aqui um esbocinho dele. Aqui. Ah, Tenho sim, são os 3 lados do triângulo. L, L, L. L mais L mais L, 3L. Ah, entendi. Como eu quero o semiperímetro, que é a metade, 3L sobre 2. Tá? Tá bom. Beleza. Então, a gente tem aqui que P menos A, que está aqui, é igual a P menos B, que está aqui, que é igual a P menos C, que está aqui, porque é o semiperímetro menos um dos lados, e os lados são iguais. Quanto vale cada um desses aqui? 3L sobre 2 menos L. Quanto que dá essa conta? 1L meio? Quer dizer, 1 sobre 2L. 1. Olha lá. Denominador multiplica a parte inteira. 2 vezes L, 2L. 3L menos 2L vai dar L e repete o denominador 2, tá? L sobre 2. Ou seja, a área, segundo a fórmula de Heron, vai ser semiperímetro 3L sobre 2, vezes, agora, P menos A, L sobre 2, vezes P menos B, L sobre 2, vezes P menos C, L sobre 2. E se eu calcular isso aí agora, vai dar boa, né? Olha só. Vamos colocar aqui, área igual raiz quadrada.
Em cima eu só tenho 3 de número, vou repetir ele. L vezes L, eu vou deixar assim, ó, L ao quadrado. L vezes L, L ao quadrado, tá? Sobre 2 vezes 2, 4. Vezes 2 vezes 2, 4 também. O que eu consigo tirar dessa raiz? Aquilo que tiver ao quadrado eu consigo tirar. Então, por exemplo, esse L ao quadrado, coloco L. Esse L ao quadrado, coloco L. O 3 eu não tenho como tirar. Vou colocar lá, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 4, 2. L vezes L, né? Vai dar L ao quadrado. Raiz de 3 repete. 2 vezes 2, 4. Você vê que você chega exatamente na mesma forma que a gente tinha calculado com o teorema das áreas e na mesma forma que a gente tinha do base vezes altura divididos por 2, tá? Ah, professor, mas eu tenho que fazer com os 3? Não, cara, tudo depende do exercício, né? Tudo depende do que ele está me dando, do que ele está pedindo. Se ele estiver me dando 2 lados do ângulo formado, por exemplo, no exercício 26, né? Determine a área dos triângulos representados nas figuras a seguir. Ele me dá 2 lados e o ângulo formado entre esses lados. Usa o teorema das áreas. No 27, ele pede para você usar o teorema das áreas. Então, tudo depende do enunciado, do que o exercício está te dando e do que ele está te pedindo. Tá? Fica clara essa ideia, não? Ô, professor, Diga. o exercício ele estava pedindo para fazer isso aí que você fez, né? Oi? O exercício estava pedindo para fazer tipo isso aí que você fez, montar a fórmula de acordo com a fórmula, sei lá o quê. O 27? É. Demonstre usando o teorema das áreas a área de um triângulo equilátero em função do lado L. Sim, tá aqui, ó. É o que está em roxo aqui. Ah, tá. Usei o teorema das áreas. O teorema das áreas é essa fórmula aqui. Tá? Aplicando o teorema das áreas, você chegou nessa área. Opa, a área de um triângulo equilátero vale L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu usei aqui o teorema das áreas. Aqui eu usei a fórmula de Heron. Não pedia no exercício. Eu fiz a mais para a gente poder ver. Chegou na mesma fórmula. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E eu tinha escrito antes aqui, né, de resolver o exercício, que pela fórmula básica de base vezes altura divididos por 2, você também chega em L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só lembrando que no enunciado de você tá errado, tá L raiz de 3 sobre 4, é L ao quadrado. Eu pedi para vocês arrumarem na quarta-feira, né? Só lembrar que não é L raiz de 3, é L ao quadrado raiz de 3. Tá bom? Saquei, professor. Valeu. Vamos lá, galera. Mais perguntas, dúvidas? Professor, deixa eu perguntar. Pergunte. É só para saber, assim, você fala que o livro geralmente tá errado, mas, tipo, só pode falar o gabarito da 26 e da 28 para ver se eu acertei? Deixa eu dar uma olhada para ver se está certo. Porque eu acho que eu resolvi alguns numa aula que vocês vão ter semana que vem. Eu nunca confiro com a apostila. Deixa eu dar só uma olhadinha. 26A vai dar 10. 26B vai dar 15. Aí a 27 eu fiz agora. A 28, deixa eu só verificar. Meu deu 86. Quanto? 86. Não, acho que não. O detalhezinho dessa questão 28 seria a questão de você ter que calcular o seno de 120. Tá? Professor. Só rapidinho. Seno de 120 vocês não têm na tabela, né? Não é um ângulo notável. Se eu não me engano, esse aí tá gravado, essa resolução, tá? Mas para te ajudar, seno de 120 é igual a seno de 60. E isso vocês vão entender melhor no segundo ano do ensino médio. A hora que a gente for ver trigonometria do segundo ano, ele envolve esse ângulo de 120 aí. Mas diga lá, qual é a tua pergunta?
Tá bom. Esquece. Não, é porque, ó, eu calculei a área, tipo, mas só dos triângulos que tem um ângulo de 60. Então, tipo, daí eu multipliquei por 4 como se, tipo, fosse o mesmo ângulo em todos. Então, eu tenho que calcular o de 120 também. Isso. Fica Mas claro? se o seno de 120 é igual ao seno de 60, não era para dar o mesmo resultado? Se eu não me engano, ele dá o mesmo resultado, não dá não? Ó, porque, ó, eu fiz 10 vezes 5, que é os lados, tipo, Aham. vezes o seno de 60, que eu considerei 0,86, Aham. sobre 2, Uhum. vezes 4. Que no caso seria 4 vezes o negócio. Tipo, a área de 1 vezes 4. Beleza, é essa a ideia. É a área de 1 vezes 4. Quanto que deu a área de um deles? Pera, agora calma. Você falou certinho a conta. 10 vezes 5 vezes 160. Eu só não escutei você falando divididos por 2, né? Ó, 10 vezes 5 vezes 160 divididos por 2. Daria 50 raiz de 3 sobre 4. É que eu usei como 0,86, né? Então calma. Você usou o quê? 0,86? 0,1. Por que você usou 0,86? Porque é mais fácil do que usar raiz. Deixa eu te falar uma coisa. E é bom que você guarde muito bem isso que eu vou falar. Você e todo mundo que está me ouvindo. Vestibular, Enem, concurso, provas, tudo que você for fazer. Quando você trabalha com um número irracional, por exemplo, π, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, se o exercício, e nesse caso ele não falou para você substituir, né? Se o exercício não fala, utilizando π igual a 3,14, utilizando π igual a 3,1, utilizando π igual a 3, utilizando raiz de 3 igual a 1, não usa, tá? Raiz de 2, 1,41, 143, né? Não usa. Se ele não te falar isso, deixa o raiz de 2. Se ele não te der o valor de π, deixa o símbolo do π. Se ele não te der o raiz de 3, que é o caso, nesse caso ele não te deu o raiz de 3, não substitua, tá? Eu entendo a tua boa vontade de querer substituir, mas é que em 99% dos casos, quando o enunciado não te dá esse valor, lá na solução, né, no gabarito para você assinalar, nas opções, vai ter as opções vão estar constando com raiz de 2, raiz de 3, com π. Você não precisa substituir. Se você substituir, você vai ter um trabalho a mais de depois ter que voltar ao símbolo. Entendeu? E, senhor? Ó, ele não falou que eu não podia usar aqui. E deu 21,5. Não deu número quebrado. Então, tudo bem, né? Não entendi. Vamos fazer então. Vamos fazer o 28. Vamos fazer o 28. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder montar a ideia do 28. Aí. É um paralelogramo, né? Um paralelogramo. Deixa eu marcar aqui um paralelogramo. Algo assim. Ele diz para a gente que as diagonais valem 10 e 5. 10 e 20, desculpa. 10 e 20. Então, eu vou pegar aqui esse aqui vale 10, esse aqui vale 20. É 10 e 20 mesmo, né? 10 e 20. Como a gente sabe desses detalhes, a gente sabe que aqui vale 5, aqui vale 5, aqui vale 10, aqui vale 10. Por quê? Porque num paralelogramo, né, a gente sempre vai ter o encontro das diagonais no ponto médio das diagonais. Aí ele fala que aqui vale 60 graus e aqui vale 120. Se você quiser fazer, né, separado, não tem problema nenhum, mas a gente já discutiu de que seno de 60 é igual a seno de 120. A hora que você entende que seno de 60 é igual a seno de 120, os triângulos todos têm os dois lados iguais e o ângulo formado entre eles tem o mesmo seno. Então a gente sabe que a área é igual para todos, né? Então eu vou chamar assim, área 1 é igual a área 2, é igual a área 3, que é igual a área 4, tá? Chamando aqui de área 1, área 2, área 3 e área 4. Para eu calcular a área de um deles, vamos calcular aqui da área 1.
5 vezes 10 vezes o seno de 60 graus, divididos por 2, tá? Se você quiser simplificar alguma coisa aqui, você pode. Se você não quiser simplificar, também não precisa, tá? Eu vou simplificar aqui. 10 por 2. Eu vou colocar o 1 e 5. 5 vezes 5, 25. Vezes seno de 60, a gente já falou sobre ele hoje, raiz de 3 sobre 2. Então, a área 1, ela vale 25 raiz de 3 sobre 2. Essa é a área 1. Se ele quer saber a área total do paralelogramo, né? A área total, como as 4 áreas são iguais, vai ser 4 vezes a área 1. Então, a área total vai ser 4 vezes 25 raiz de 3 sobre 2. Se eu quiser simplificar esse 2 por 4, eu posso. Vou deixar 2 aqui e 1 aqui. 2 vezes 25, a área total é igual a 50 raiz de 3. Tá aí o valor, tá? Se ele tivesse me dado quanto vale raiz de 3, professor, raiz de 3 vale 1,7, eu posso substituir e calcular aqui. Tá bom? Que dá 86, como eu tinha dito antes. Tá bom, mas é que o exercício, se fosse um exercício de assinalar, você não acharia essa solução. Mas eu olharia antes para Porque a raiz de ver. 3 é um número irracional, ele é infinito. Você usa uma aproximação daí. Tá bom? Joia? Beleza. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem comentário. Dou-lhe 2. Por favor, me envie o link. Então. Oi? O link, por favor. O link. Link Eu do vou mandar depois, porque depois que eu tiver as 3 aulas, porque ele demora para salvar um pouco lá no site, não é logo depois que eu encerro a aula que ele já me dá o link. Fale comigo. Eu vou lembrar de mandar o link para a Ana. Eu vou lembrar de mandar o link para a Ana, não se preocupe. Beleza, então guarda na sua mente. Tá aqui. Eu tenho que fazer as outras respostas. Mais gente me mandou resposta lá no Insta lá. Gostaram das minhas respostas, né? Das minhas perguntas? Nossa, gostei. A Mari mandou uma. Ô, Mari, eu tava brincando, tá? Não fique chateada. Beleza, professor, beleza. Nossa, eu vi o da Mari, eu dei muita risada. Então tá bom, galera. Pessoal, bom final de semana a todos, tá? Fiquem com Deus, a gente se vê na quarta-feira. Lembrando que semana que vem é a última semana de aula Zoom. Joia?